Paz do Senhor, igreja. Nós estamos aqui mais esse estudo. Na verdade, nós estamos fazendo os encontros com Jesus, né? E a gente fala que é muito bom quando nós temos o real encontro e verdadeiro com Jesus, né? Muitas coisas acabam que, por mais que a gente não entenda algumas, outras acabam que tomando o rumo que de fato ele tem que seguir. Quando nós nos entregamos de verdade para Jesus e há essa conexão verdadeira, e aí não tem interferência, né? No meio do caminho não existe interferência, claro que nós vamos ter problemas, dificuldades, dores, enfim, coisinhas que vão aparecendo. Jamais a gente vai conseguir agora desconectar. Nós não conseguimos mais quando nós temos esse real encontro. E nós estamos falando dessas pessoas, né? Que são muitas aqui na Bíblia, que teve esse encontro real com Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até esse encontro, né? Ela rompeu com as barreiras para poder chegar até Jesus. Já esse homem que nós vamos falar agora, relatar, né, o que aconteceu com ele, Jesus foi ao encontro dele. Olha que coisa linda. Ele deixou as outras coisas porque ele sabia que havia uma necessidade neste lugar, exatamente neste lugar, e ele foi até este homem. Então que você hoje, nesta noite, que você possa romper com coisas tão pequenas que muitas vezes impede de você se achegar e de você querer estar perto de Jesus. Então que nesta noite você escolheu se conectar, escolheu ouvir para que você possa ser liberto e essas amarras, elas não consigam mais tirar você da presença do Senhor. Por mais que você possa encontrar problemas, dores, dificuldades, situações, mas você tem a certeza do Deus que você serve, né? Você tem a certeza do Deus que está com você, junto com você, em todo o tempo e jamais vai deixar você. E hoje eu tô feliz porque eu estou com o meu amigo e é a primeira vez que ele tá comigo aqui no estúdio, né? O Gustavo, então isso e ele é novinho, então assim, ele teve momentos de oscilações, ele teve momentos em que ele achou que não fosse vingar, ele teve momentos que ele achou que até Deus tinha se esquecido dele, porque é isso que acontece, né, Gustavo? É isso que acontece, né? Mas no final, olha só, hoje vem do Gustavo envolvido e a sua namorada, viu? Eu fiquei muito feliz no culto de louvor de ver aquela menina envolvida junto, sabe? Isso é bacana, por quê? Hoje ele está fazendo a diferença na vida na Jennifer. Jennifer, acertei, porque eu sou péssima em nome. Hoje ele está fazendo a diferença na vida da Jennifer, sabe? Que nós amamos muito. Olha só, viu? Por isso que a gente fala, vale a pena você o quê? Insistir. Vale a pena você estar junto, vale a pena você aconselhar. Teve momentos que ele achou que ele fosse apanhar? Teve momentos que achou que você fosse apanhar? Ele tá balançando com a cabeça que sim. Mas tudo isso é o quê? Amor. Quando nós temos amor, como Jesus, olha só. Se a gente for aqui entrar na história, situações antes poderia ter tirado Jesus da rota. Se você ler capítulos antes, ele enfrenta uma tempestade antes de chegar até este lugar. Mas não foi isso que o impediu, ou até desanimou, ou deixou que ele, pegasse outro rumo. Não. Ele continua porque ele sabe que neste lugar, ele precisa, olha só, esse homem precisa ter um encontro real com ele. Amém? Vamos orar para iniciar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, Jesus, na Tua presença, Pai, nós te pedimos que o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, não caia no vazio, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a sua semente, ela possa crescer, dar fruto, porque esse é o nosso propósito aqui, esse é o nosso papel,
Senhor, não permita, Pai, que venhamos nos distrair com coisas tão pequenas, com coisas que nos levam para tão longe da tua presença. Não permita, Senhor, mas que em todo tempo que o Senhor possa falar conosco. Abre os nossos olhos, destape os nossos ouvidos. Senhor, que os nossos corações possam estar com a terra preparada. Não permita, Senhor, que venhamos a ser roubados. E nós te agradecemos por lares estar conectados nesta noite. Que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que possamos aprender a cada dia, Senhor, como devemos ser conectados com o Senhor e com mais nada desta terra, somente com o Senhor. Muito obrigada. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar de um lugar que se chama, que ele está indo para Gadarena, né? Essa região, Gadara, que estava localizada em uma região chamada da Transjordânia. A Transjordânia, ela era um lugar montanhoso e com muitos bosques. Muito bem. Este lugar, ele foi massacrado por guerras, por situações. As pessoas deste lugar, até que este lugar ele fosse agora dominado por outro rei, todos que tomava posse, terminava a guerra e tomava posse, era algo terrível. As pessoas sofriam muito. A destruição era, assim, generalizada. Era algo devastador. Era um lugar aonde quem gosta de guerras, situações adversas, brigas, morte, muito sangue, quem é que gosta disso? Então, este lugar, ele era totalmente dominado por Satanás. Totalmente envolvido com essa força maligna. A ponto de quem entrava para tomar posse, o último que entrou, porque esse lugar ele vivia sendo devastado por essas guerras, e o último que entrou, quando esse povo soube quem seria, então eles tiravam as suas próprias vidas, degolavam o pescoço, se jogavam de penhascos, matavam suas famílias inteiras, porque eles não queriam mais viver sobre este sofrimento e sobre este domínio. Tanto é que este lugar, pode ver que nós vamos ver aqui no texto, que fala que havia criação de porcos, tinha o porqueiro que tomava conta, né, desses animais. Aí você para e pensa, por que eles tinham tanto, vamos dizer assim, tanto zelo, tanto cuidado? Porque, na verdade, esses animais, eles eram oferecidos em sacrifício aos deuses. Eles pegavam a sua carne e depois do sacrifício, eles pegavam as suas carnes e eles vendiam no comércio. Então, presta atenção o nível da situação em que esse povo vivia. Eles viviam totalmente voltados para o culto pagão. Então, assim, tudo que era feito oferecido a deuses, tá? Eles não tinham uma direção. Então, ali, por isso que nós vamos ver aqui também no texto, que ele fala que assim, eu não estou incomodando ninguém. Eu tô aqui na minha. Vamos lá, vamos ler o texto? Que fala assim, presta atenção. É Mateus... capítulo 8, versículo, vamos começar aqui, do versículo 28, que fala assim. Deixa eu só me ajeitar aqui, espera só um minutinho. E eu não quero atrapalhar aqui também. Gustavo, se não ficar legal, você me fala, tá? No 28 fala assim, Jesus chegou ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindos dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritavam. Quando eles souberam que Jesus tinha chegado lá em Gadara,
tá? Porque, presta atenção, se esses homens estavam totalmente dominados por demônios, eles não tinham consciência, correto? Então, quem foi que identificou a chegada de Jesus? Quem identificou? O próprio, porque esses homens, eles não tinham condições nenhuma. A razão deles já tinha sumido. Falam que eles viviam como? Dentro dos sepulcros, era o lugar onde eles viviam, era a casa deles, aonde eles moravam, onde eles viviam, e falam que eles andavam nus, gritando, se cortando com pedras. Fala a palavra que grilhões, correntes não conseguiam segurar esses homens. E aqui relata, porque em Mateus, em Marcos e em Lucas, nós vamos ver o mesmo episódio, só que numa ótica diferente de cada um. Então, assim, aqui fala que eles eram tão perigosos que, assim, olha, ninguém podia passar por aquele caminho. Ninguém podia. Agora, por exemplo, já pensou você no meio da noite, presta atenção, e você tá andando e você se depara com uma cena dessa? Sendo que esses homens eram homens perigosos, ele podia até matar. Olha só, eles se feriam, eles se cortavam, eles gritavam, eles uivavam à noite. Era algo terrível, porque quando nós estamos sendo atormentados por demônios, nós deixamos a razão de lado, nós deixamos de pensar, nós deixamos de raciocinar, e agora o que é certo passa a ser errado. E a pessoa que quer te ajudar, você não consegue ver como ela querendo te ajudar. Pelo contrário, cria-se um ódio, uma raiva. E foi o que aconteceu aqui. Com certeza esses homens, eles tinham famílias, porém não tinha condições alguma de ter uma convivência com eles. Então eles viviam dentro do cemitério, vivendo uma vida miserável, sendo arrastado de um lado para o outro. E nós vamos voltar neste lugar que fala que era um lugar de morte, um lugar onde não havia absolutamente nada. Então a gente para e pensa, o que foi que esses homens viveram? O que foi que esses homens viram? Como foi a forma em que a vida deles foram conduzidas? Com violência, com morte, com ódio, ressentimento. Presta atenção, quando nós guardamos isso dentro dos nossos corações, é o que nós vamos ver e é o que nós temos visto diariamente. Quando você guarda ressentimento, quando você guarda mágoa, quando você guarda ódio, sabe, de algo que Deus está dizendo, libera, não guarde isso, não importa o que ele tenha feito, não importa o que aconteceu, você conhece a palavra e você vai ter que fazer a diferença. E muitas vezes nós não queremos. E muitas vezes nós não queremos abrir mão daquilo que para mim é prazeroso. E olha só a destruição que vem no final. Esses homens vivendo de uma forma miserável e terrível. E aí fala que ele começa a gritar. Eles começaram a gritar e dizendo, no 29, o que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Percebam que eles sabiam muito bem quem era aquele que estava ali diante deles. E fala mais, que quando eles sabem que Jesus está neste lugar, dizem que eles correm na direção de Jesus e se prostram diante dele, porque a palavra fala que todo joelho, tudo tem que agora seguir a autoridade de Deus, não importa quem possa ser, não importa quem é, mas a palavra diz que quando ele tem esse encontro com Jesus, não adianta, você não tem como ficar de pé, não tem como você continuar lutando contra, porque Deus é o Deus todo-poderoso, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e não tem quem possa resistir a esse Deus. E aqui fala que eles vêm correndo e falam, o Senhor veio nos atormentar antes da hora, porque eles sabem aonde e para onde eles vão e qual é o lugar deles. Eles já sabem muito bem qual é o destino deles.
quando Jesus voltar para nos buscar. Eles já sabem muito bem que o lugar deles já estão reservado. Então aqui ele fala, o Senhor veio antes da hora nos atormentar e são abusados ainda, hein? Vamos lá no 30. Antes do tempo, vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Devido a alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava, o quê? Pastando. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsar, manda-nos entrar na manada de porcos. E Jesus disse, ide então. E eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro. E no meio do mar morreram nas águas. Olha só. Lembra que eu falei dos porcos? Que eles eram oferecidos a sacrifícios a deuses? Então, esses porcos aqui, eles eram criados e tinha uma, como eu falei, tinha uma finalidade, que era ser oferecido. Eram rituais macabros, que envolvia muita bebida, muito sexo, muita orgia, tudo que vocês possam imaginar. E o que é interessante aqui é que eles sabiam que assim, olha só, sendo oferecido para os porcos, esse espírito ia para onde? Porque eles estavam sendo oferecidos para eles. Então eles iam para onde? Para os porcos. Por isso que eles pedem, não nos deixe sair daqui. Aqui é o nosso lugar. Eles nos chamam todos os dias. Eles nos querem aqui, porque, como eu disse, um lugar destruído, um lugar devastado pela guerra, pela tristeza, pela angústia, pela falta de alegria. Não havia nada a não ser morte. E muitas vezes nós estamos vivendo essa situação de morte. Muitas vezes nós estamos vivendo em lugares terríveis, fazendo coisas que nem percebemos o quanto isso nos prejudica. Muitas vezes estamos em determinados lugares que, por que eu estou fazendo isso? Mas não conseguimos sair desse estado. E fala no 33, os que cuidavam da manada fugiram. Chegando à cidade, divulgaram a todos essas coisas. O que acontecera aos endemoniados. A toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogando-lhe que se retirasse da região. E você acha que Jesus, ele resistiu a isso? Ele disse, não vou ficar? Não. Ele cumpriu o que ele foi fazer naquele lugar. Haviam 2 homens que necessitavam ter este encontro irreal com Jesus. E ele faz o que tem que ser feito. Quando as pessoas, elas percebem que agora o seu lucro foi prejudicado, eles nem prestaram atenção que haviam 2 homens que viviam nessa situação miserável, desgraçada, podemos dizer assim. Porque uma pessoa que de dia à noite não tem paz, não tem sossego, como que uma pessoa que não dorme, não come, não vive, sendo atormentada 24 horas sem sossego? E aí nós olhamos e entendemos uma coisa. Quando você olha para uma pessoa que ela tem vícios, e nós sabemos que vícios não precisa ser só a bebida, a droga. Não, tem tantos outros vícios que não dá sossego para essa pessoa, que não dá paz para essa pessoa. Porque tudo que é demais, tudo que é além daquilo que Deus tem nos dado, ele se torna o quê? Algo muitas vezes que nós não percebemos, mas que
fazemos e vamos fazendo, e é algo que foge do controle. E o que foge do controle não vem da parte do Senhor. Se você ama demais, tá errado. Tudo tem a medida certa, tudo tem a dosagem certa. Se você se preocupa demais, está errado. Se você se doa demais, está errado. Porque tudo é na medida. Aqui, esses homens estavam preocupados com o seu lucro. Eles não conseguiram enxergar que diante deles tinham 2 homens que viviam sendo atormentados e que ninguém conseguia detê-los. Ninguém conseguia segurar aqueles homens. Ninguém conseguia manter contato com eles. Tamanha era a perturbação. Tamanha eram os demônios que agora atormentavam aquelas vidas. Jesus pergunta e ele responde, qual o seu nome? E ele responde, Legião. Presta atenção. Presta atenção. Esses homens sendo atormentados por mais de 6.000 demônios, olha só, em um único corpo. Olha que situação que esses homens viviam. Perceba a situação deles. Em um corpo só, sendo atormentado, maltratado, massacrado, em todo o tempo sem dar paz e nem sossego. Prestem atenção. E quando Jesus chega, esse quadro muda. Jesus só dá uma única ordem. Ele não fica entrevistando ele, nem perguntando qual o nome, ou da onde veio, quem é, por que é, o que tá... Não. Eu acredito que ele só fez essa pergunta para ele, perguntando o nome, porque Jesus queria que os discípulos entendessem que são muitos, centenas e milhares. E que nós precisamos saber lidar com esse tipo de situação. Mas aqueles homens estavam interessados no seu dinheiro. E eles perceberam que agora, olha só, fala que a manada era grande, não é? E eles perderam muito dinheiro. E perdendo dinheiro, que é o mais importante para eles, não aquelas vidas, que para eles pouco importavam aqueles 2 homens, pouco estava se lixando para eles. Tanto faz que morressem, se morresse seria melhor, mas como a gente sempre fala, Jesus, ele tem um plano perfeito nas nossas vidas e ele vai até esses homens para que isso possa acontecer como aconteceu. E esses homens chegam e falam, se retira daqui porque você nos prejudicou. Então, para que você não venha sofrer, né? Para que a gente não venha te dar uma corça boa, vai embora. Porque assim, você já estragou todo o nosso plano aqui. Tá? Você desperdiçou. Olha aí, ó. Você desperdiçou? Todos morreram. E agora? Nós vamos fazer o quê? Então pega tuas coisinhas e área, segue porque é melhor que você vá embora. Não fica aqui não. Muito bem. Nós somos assim também. Deus cura, restaura, muda, transforma, livra, protege, guarda, faz o novo, restaura aquilo que você jamais imagina que vai ser restaurado. Ele vai lá e ele cumpre a promessa e ele faz o que tem que ser feito. Só que você não consegue enxergar, como esses homens não conseguiram enxergar, o quanto era importante para Jesus. Como eu disse, capítulos antes, ele enfrenta uma tempestade. Tá? A tempestade já se levanta para que ele desanime para que não vá até esses homens, mas há um propósito de salvação. E nesta noite há um propósito de salvação, porque as pessoas elas estão envolvidas no seu mundo e nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas dores, no que eu quero, naquilo que é bom para mim, naquilo que me dá prazer, naquilo que é legal, levantando altares dentro dela, levantando situações que não é para que o Senhor está dizendo que não é para você fazer, e você fazendo, tomando decisões, fazendo coisas que não é para fazer, mudando o curso daquilo que Deus está dizendo que é para ser feito. Você não consegue fazer
E o Senhor está dizendo nesta noite que o que Ele tem para nós é muito maior do que a gente possa imaginar. Só que eu estou focado no pequeno. Esses homens estavam focados nesses porcos, que era o lucro deles, que era o que dava prazer para eles. Olha só, trazia o quê? Benefícios. A troco de quê? De vidas. Sacrifício de vidas humanas. Então, para eles, isso era muito mais importante. Vivendo na total destruição, mas sem enxergar absolutamente nada. Que é o que nós estamos vivendo hoje, na total destruição. Olha só. Eles não conseguiram ser impactados. Prestem atenção, o homem foi levar a notícia que os porcos tinham morrido. Eles não foram levar a notícia de que vidas foram restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que vidas se achegaram a Jesus, que aqueles homens que eram totalmente, todo mundo conhecia, que eram homens que estavam ali esquecidos, rejeitados pela sociedade, a escória, o lixo, que ninguém queria nem saber. Jesus enfrenta uma tempestade para chegar até esse lugar e trazer a salvação. E ainda assim, essas pessoas que viviam neste lugar não conseguiram enxergar a grandeza e a glória de Deus. Quantas vezes nós mandamos o Senhor se retirar das nossas vidas? Quantas vezes nós olhamos para o nosso problema e enxergamos ele muito maior do que o nosso Deus? Quantas vezes eu estou entronizando dentro de mim a minha namorada, o meu marido, o meu filho, as minhas coisas e eu não estou entronizando Deus? Eu deixo de fazer para Deus porque eu preciso fazer para o outro. Não é diferente desses homens. Vivemos a mesma coisa. Estamos no mesmo barco, fazendo a mesma coisa. Não, Andalúzia, não, eu faço diferente. Mentira! Você faz com uma roupagem diferente, você coloca uma maquiagem diferente, mas na hora do vamos ver, de ser leal, sincero, verdadeiro com Deus, você não consegue, porque eu só vou conseguir ser leal, verdadeira e sincera com Deus, se eu começar a transmitir Cristo para outra pessoa. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou transmitir Cristo para outra pessoa? Como que ela vai ver Cristo em mim? Se todo o tempo eu me inclino para fazer as vontades que o outro está me pedindo. Não precisa ser muito. Não precisa ser muito. Eu preciso cuidar, eu preciso fazer, eu preciso estar junto, você não precisa. Você não precisa, porque com isso você está fazendo a mesma coisa que esses homens fizeram. Eles era um lugar hostil, era um lugar que havia muita idolatria, sim. Mas Jesus foi até lá para fazer o quê? A transformação, a mudança. Mas ainda assim, as pessoas não conseguiram ver. As pessoas não conseguiram enxergar. Por quê? Eu estou dentro da onde? Das minhas vontades. Eu estou fazendo o quê? Aquilo que eu acho que é melhor para mim. E isso no dia de hoje está ficando muito claro. É muito claro isso. Eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo para estudar, passear, namorar, casar. E isso Deus nos dá, tá? E Ele quer que venhamos a fazer isso sim, porque é prazer dele nos abençoar. Mas por que será que todas as vezes que a gente se refere a trabalhar para o Senhor, a fazer para o Senhor, é cansativo, é chato, é maçante, sabe, começar é fácil. A gente sempre fala isso. Começar é muito fácil. O difícil é você continuar nesta caminhada sem se envolver com as coisas que nos rodeiam. Você vai até um determinado ponto. Daqui a pouco, quando você olha, você pegou o caminho contrário. E se não tiver alguém que te puxe de volta, sinto muito. Acabou.
Sabe o que você vai falar? Ó, Jesus, vai embora, sai daqui, vai procurar teu rumo, vai procurar sua turma, porque aqui não tá dando não para você. E outra, eu sou jovem, eu tô sufocado com tantas coisas, eu tô velho, eu tô cansado. Vai sempre ter uma justificativa. Mas no final de tudo isso, o que eu tenho que ter certeza e a convicção, porque eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou ter momentos que eu vou inclinar para coisas que não me pertencem. Eu vou desanimar, eu vou me chatear, eu vou guardar coisas no meu coração. É normal, igreja, se eu falar para vocês que isso daqui não é real, que não existe, que não vai acontecer, eu estou sendo mentirosa, porque essas coisas acontecem comigo. Mas hoje eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Hoje eu tenho certeza que esse Jesus que foi ao encontro desses homens, ele veio ao meu encontro. E ele me restaurou por completo. E ele fez tudo novo, no meio do caos, no meio da destruição, no meio daquilo que as pessoas, sabe, não vai dar em nada, você não vai chegar a lugar nenhum. O Senhor disse, eu tenho algo novo para você. E o Senhor está dizendo nesta noite, ele tem algo novo para você. É algo que é tremendo e maravilhoso. É o novo de Deus, é a transformação, é a mudança de vida. Mas eu tenho que estar com o meu coração aberto. Eu tenho que entender o que realmente Deus ele quer de mim. O que o Senhor quer de você? O que ele tem falado com você? O que ele tem pedido para você? Eu fico imaginando, sabe? As pessoas chegando porque, como eu disse, nos evangelhos, eles vão relatar em Marcos, em Lucas, eles vão relatar e eles vão relatando de uma forma diferente. Em cada evangelho que você vai ler, cada um colocou, sabe assim, um detalhe diferente, algo que marcou na vida deles. E fala que quando essas pessoas chegam, eles estão sentados, vestidos, lúcidos, conversando com Jesus. Mas vocês acreditam que nem isso vai impactar o coração dessas pessoas? Nem isso mudou a maneira, a ótica dessas pessoas olharem as coisas? Não, sabe por quê? A visão desses homens, a visão daquele lugar, estava focado no dinheiro, no ter. E agora? E como que eu vou ficar? E as minhas contas, como que eu pago? E como que eu vou resolver os problemas de amanhã que eu contava com esse daqui? Como que eu vou fazer as coisas, sendo que eu dependia dessa renda para fazer isso? Vocês entenderam? Ninguém nem percebeu que aqueles homens que causavam terror, como fala aqui, as pessoas nem passavam perto, porque eu fico imaginando a situação desses homens. Eu fico imaginando. Tá? Eles nem passavam perto. E agora, esses homens estão sentados, vestidos, lúcidos, conversando. Olha só, gente, como que a gente não consegue ter essa sensibilidade de olhar e falar, caramba, ele estava perdido, ele estava totalmente alucinado, louco, e olha hoje, olha agora, como ele se encontra. E se você parar para analisar, nós somos assim. Porque, pare e pensa, o que Deus já fez na sua vida? O quanto ele já trabalhou? O quanto ele já mudou a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, a situação, a sua casa? O quanto ele já mudou? Quantas transformações, quanto renovo. Você passou dias de você achar que você não fosse, que você não fosse chegar no outro dia. Você já passou isso, Gustavo? De achar que você não ia chegar no outro dia? Isso é o quê? Depressão. Que vai o quê? Te afundando. Por quê? Porque nós não depositamos a nossa confiança no Senhor. Por um acaso, Gustavo, hoje a sua situação financeira mudou muito? Trabalho, né? Mas
Não, ao nível de você dizer assim, olha, hoje eu tô de boa, tô tranquilo. Não. Mas você se encontra como? Por quê? Eu creio que, assim como diz na palavra, né? O pão de amanhã, Deus proverá. Pão nosso de cada dia. Então, se ele não tivesse essa convicção, por que eu tô falando dele? Porque eu o acompanhei na época da pandemia, não foi? Na época da pandemia? Foi mais ou menos. Estourou a pandemia, metade do ano, a gente começou a. Exatamente. E a gente conversava bastante. Hoje, nem tanto, até porque hoje ele, graças a Deus, está na faculdade, está trabalhando. Então, é corrido mesmo, fica mais escasso o tempo, né? Por conta de todas as coisas que ele tem que fazer durante a semana. Mas, quando eu encontrei com o Gustavo, ele estava numa situação, gente, terrível. Terrível. Sabe assim, sentindo o último dos últimos, sem esperança, sem alegria. O próprio Deus o trazia para esse lugar, era o próprio Deus que pegava na mão dele e falava, não, filho, vamos, você precisa, sabe? E foi isso, foi rápido. Não foi não. Foi um processo bem lento e gradual. Lento e gradual, sabe por quê? Porque os espíritos que tenta nos atormentar, como ele disse aqui, ó, o que o senhor veio fazer aqui? Não é hora, quem te chamou aqui no nosso lugarzinho? Porque esse é o meu lugar, aqui as pessoas elas me chamam, aqui eu sou aclamado, aqui as pessoas gostam de mim, aqui as pessoas elas procuram todo o tempo me cultuar. Peraí, o que o senhor está fazendo aqui? Se você for analisar, é isso que fazemos. Como? Como que nós alimentamos isso? Com o coração. Como que o seu coração se encontrava, Gustavo? Destruído, pesado. Tudo que ia fazer, vinha aquela tristeza. E a única saída foi realmente Deus. A única saída, percebam, não tem outro. Não adianta a gente se iludir. Não adianta a gente querer, sabe, achar que com seu braço, com a sua força, você vai conseguir. Você não vai conseguir. Pelo contrário, você todos os dias vai se afundando um pouquinho mais, até o nível de chegar que você não se suportar, não suportar viver, não suportar abrir os olhos de manhã e falar, não acredito que eu acordei. Porque tudo que você quer é o que mesmo? Morrer. E todas as vozes que ficam aqui, ó, ecoando nos seus ouvidos, é só de destruição. Ninguém gosta de você, você é um inútil, você não presta para nada, você... E na verdade não é isso. Deus, ele traça para nós um caminho que é de paz, alegria, contentamento, felicidade. Acabaram-se os problemas, Gustavo? Não acabaram. Tem outros diferentes. Pelo, não é mais mesmo. Pelo contrário, não é, meu querido? Agora ele está enfrentando outros problemas, outros momentos. E eu vou falar algo aqui para vocês. Quando vocês estiverem vivendo dentro de um mesmo problema, sem avançar nenhum nível, tem coisa errada. Porque nós vamos viver problemas, porém nós temos que avançar. A cada dia, nós temos que avançar um pouco. Não adianta você dizer, ai, Andaluzia, mas é porque eu tô... Não. A palavra fala que quando o Senhor, ele entra nas nossas vidas, não conseguimos mais ser o mesmo ou ficar parado. Então, com certeza, quando você tem a Cristo, você vai, como ele disse, são outros problemas. São outras, indagações. Claro que eu tenho certeza absoluta que alguma coisa do velho ainda quer voltar. Quer atormentar ele? Com certeza. Quer mostrar para ele que aquilo que era velho, se ele trouxer de uma forma diferente, vai fazer ele feliz. Tô mentindo, Gustavo? Não. É isso. E se a gente não tiver certeza de quem eu estou buscando,
daquilo que eu estou fazendo para o Senhor, porque não é para o homem, não é para o fulano, não é para o ciclano, não, é para Deus. E fazer para Deus é algo que requer de nós sinceridade, verdade. Você tem que deixar e abandonar as velhas práticas. E não vai ser fácil. E seguir com Jesus. O que é lindo é que quando a gente vai lá no 9, né, e que a gente percebe que assim, Jesus fala para aqueles homens, né, que, olha, ele quer seguir. Eles querem seguir com Jesus. Jesus, posso ir com o senhor? Porque agora ele vai ter que ir embora. Ele foi expulso de lá. Ninguém quer ele lá. Então ele foi expulso. E ele, lógico, né, não vai ficar no lugar aonde ele não é bem-vindo. Por isso que eu falo, as pessoas falam, Jesus, ele é aquele que impõe, ele é aquele que nos escraviza, ele é aquele que a gente tem que fazer. Não, é mentira de Satanás. Para, que Jesus não impõe nada para ninguém, não. Ele é educado. Ele é educado. Ó, ele chegou aqui, ele fez o que ele tinha para fazer. Aí em Lucas, que ele é mais detalhista, lá no verso 39, capítulo 8, verso 39, fala assim, ó, que ele fala para eles desta forma: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi anunciando por toda a cidade tudo o quanto Jesus havia feito. Jesus está indo embora. E os homens falam assim para ele: Jesus, eu posso ir contigo? Ele fala, não. Jesus entra no barco. Eu fico imaginando aqueles homens, sabia? Porque agora eles tiveram um encontro real com Cristo, sentiu o amor verdadeiro, o cuidado, o zelo, sabendo que agora eu estou sendo de novo inserido à sociedade através do amor de Jesus e da restauração. E pedir para ir com ele e ele dizer, não, agora você vai, foi o que ele disse para o Gustavo, agora você vai entrar na sua casa, e o Gustavo sabe do que eu estou falando, você vai entrar na sua casa e você vai fazer a diferença dentro da sua casa, porque você foi o escolhido para isso. Eu escolhi você para fazer a diferença. E fazer a diferença é de qualquer jeito, Gustavo? Não. O que você teve que fazer para que as pessoas não impor? Porque as pessoas têm mania de dizer que Jesus, ele é aquele que impõe as coisas para a gente. Ele determinou, é isso, pronto, acabou. E não funciona assim. Na verdade, o que acontece com a gente é uma transformação. O que você precisou fazer para que as pessoas, de fato, dentro da sua casa, entendessem que havia uma mudança de comportamento? Eu tive que, primeiramente, né, falar o que Deus fez por mim. Então, assim, não só na minha casa, mas eu digo o pessoal da própria faculdade. Então eu tive uma discussão, eu falei, cara, Jesus me tirou de uma depressão, Jesus me tirou de uma crise muito funda, de uma ansiedade. E hoje me trouxe como um Gustavo diferente, me trouxe um Gustavo que consegue ver ainda tem seus problemas, mas ele consegue ver as coisas, às vezes, de uma forma diferente. Então você consegue trazer dar esse testemunho de que o que você vê, o que você passou. E como é passado pra gente aqui na igreja. Você conquista vidas, cria novos cristos, mostrando o que você passou, mostrando suas dificuldades e o que Jesus fez por você para te tirar dessa dificuldade. Eu falo, Deus pode não ter descido aqui personificado e me puxado, mas Ele colocou pessoas que não me deixassem sair, que não me deixassem me afastar, que pegassem na minha mão e falavam, filho, vamos. Eu tô com você. Quantos anos você tem, Gustavo? 18. Estou falando com um menino, um rapaz, né? De 18 anos, tá? Ele tá só a voz, hoje é o meu ajudante aqui, mas ele conheceu a Jesus pequeno. Quantos anos, Gustavo? Minha família já era de igreja, mas
aqui nessa CBN desde os 9. 9 anos de idade, tá? Daí, se você perguntar se foi fácil essa trajetória, e se ele nunca errou? Ah, por favor, né? Claro que ele errou, e errou pra caramba. E ele precisou, tá? Passar por esses momentos aí delicados e difíceis, eu posso dizer, porque eu sei da história dele, para um aprendizado. Então, a gente tem que entender o seguinte, Jesus, ele não tem tempo a perder. Nós estamos brincando de servir a Deus. Nós estamos brincando de ser, eu sou cristão. Nós estamos brincando com isso. Olha aqui, ele fala para esses homens, o que ele quis dizer para eles? Vocês vão ser testemunha dentro da casa de vocês, daquilo que eu fiz na vida de vocês. E muitas vezes nós temos tudo isso que Deus já nos deu, de um renovo, de uma transformação, e o nosso irmão de sangue dentro de casa está sofrendo, tá? Está vivendo dias terríveis, mas a gente não consegue enxergar. Nós estamos vendo os nossos irmãos, muitas vezes vivendo situações difíceis, mas a gente não consegue enxergar, não. Sabe por quê? A minha dor, ela é sempre maior que a do outro. Ele disse que ele teve embates na faculdade. E eu imagino que para essa galera que está vindo agora, é bem difícil, sabe? Assim, você ter essa liberdade de falar que não é um Deus carrasco, que não é um Deus que nos obriga, que não é um Deus que faz da gente, sabe, marionetes. Nós não somos marionetes. Quem faz isso conosco é o inimigo. O inimigo faz isso da gente. Brinca, faz a gente de tapete, nos suga, nos tira o melhor, depois ele cospe. E aí você que se vire. Jesus, não. Ele limpa, ele transforma, ele renova, ele muda. Eu tive muitos momentos em que eu falava muito sério com ele e eu achava que ele nem fosse voltar para falar comigo. Porque eu pegava pesado mesmo. Se fazia necessário para que ele pudesse entender que quem ama, ela cuida. Quem ama, dá bronca. Quem ama, eu não digo nem bater, né? Porque aí cabe a mãe, né? Mas a gente fala que a gente está falando e não é pro mal. Não é porque a gente quer que essa pessoa ela venha sofrer. Pelo contrário, a gente fala por amor e ele sabe disso. Sabe ou não? Que é amor. Sim, senhora. Tanto é que ele voltava para apanhar mais um pouquinho, né? Ele sempre voltava para apanhar um pouquinho. E eu sempre de olho nele. Sempre de olho nele. Sabe por quê? Porque a gente sabe que ele está no processo. Ainda está nesse processo. E ele tem ainda algumas oscilações. Porque é normal, gente. Eu só tenho 18 anos. Ele está começando agora. E assim, mas ele sabe a quem recorrer. Hoje ele sabe quem ele pode procurar. Hoje ele sabe que se ele precisar de um conselho, ele sabe aonde ir para buscar esse conselho. Hoje ele sabe que ele tem uma família e que essa família, ele tem a família dele de sangue, que ele tem uma mãe maravilhosa, que eu amo aquela vida. Ele tem uma irmã que eu também amo muito. Ele tem uma família, tem um pai que ele sabe que tem procurado ajudar no que pode. Percebam, ele tem uma família. Porém, essa família se estendeu. Porque, além dele ter a família dele de sangue, ele também tem agora 2 pastoras que não largam do pé dele. Por quê? Porque nós amamos. Por quê? Porque nós não queremos o bem dele? Não. Porque nós sabemos que nessa trajetória, que nessa caminhada, Satanás sabe o que, na verdade, os planos que o Senhor tem para ele. E ele vai tentar barrar todos eles. Todos eles. Mas nós, que estamos aqui de olho, o que nós vamos fazer? Ei, volta. Não. O caminho não é esse. Certeza absoluta que, por muitas vezes, ele deve ter ido para casa, assim, pensando, poxa, mas não posso nada? Nada eu posso?
Ah, caramba, mas será que nem isso aqui, nesse pouquinho aqui eu posso? Poxa, mas eu não tô fazendo nada demais. É só aqui e tá tudo bem. Ei, eu vou voltar. Calma, hoje eu já sou adulto. Mas nós sabemos que no mundo espiritual as coisas não funcionam assim. Nós sabemos que no mundo espiritual, como foi falado aqui, esse lugar, ele era cercado de morte e destruição. E as pessoas deste lugar eram pessoas terríveis. Mas por que mesmo? A gente sempre fala, tudo tem um começo. Teve o começo na vida do Gustavo. Ele foi atropelando algumas, não foi dando ouvidos a outras, foi se empolgando com algumas, foi deixando outras para trás. E no meio do caminho ele percebeu o quanto ele estava embolado. Mas, como está escrito aqui, o Gustavo teve um encontro com Jesus. E esse encontro fez dele um novo homem. Hoje eu olho para ele, de vez em quando ele quer sumir, galera. Mas eu tô sempre de olho, eu tô sempre observando. E eu tenho certeza absoluta que ele sabe que esta vida que hoje, Deus colocou no caminho dele, ele tem uma responsabilidade. E ele sabe que ela observa quem? Ela vai ficar me observando, correto? Ela vai ficar me observando? Tem cabimento? Não. Quem ela está observando? Então, a partir desse momento, ele tem que entender o seguinte, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a Jennifer tem que ver Cristo refletindo em mim. E aí, as vontades, os desejos, o que eu quero, eu não posso mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Volta para a tua casa e fala do que eu fiz e continuo fazendo na sua vida. Vai para os seus e anuncia a palavra de salvação. Vai para os seus e liberta os encarcerados, os cativos, os presos, aqueles que estão amarrados. Vai para os seus e fala da grandeza e da bondade desse Deus. Fica imaginando, né? Homens destruídos, cheios de demônios. E que não eram poucos, hein? Não eram poucos. Totalmente destruídos. Sabe o que aconteceu com esses homens? Você sabe, Gustavo, o que aconteceu com eles? O que eles viraram no final de tudo isso? Missionários. Falando e declarando da palavra de Deus. Missionário, Gustavo. Pastor. Evangelista. Esse é o nosso papel. É isso que nós devemos ser. Aquele que anuncia o evangelho sem importar com as adversidades, com aquilo que eu quero. Por exemplo, hoje, ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele está aqui, ó, fazendo o quê? Fazendo a obra. Ele poderia estar na casa dele, poderia, sei lá, estar em qualquer outro lugar. Mas ele resolveu, ele decidiu fazer para Deus. Ele decidiu tirar esse tempo, esse momento e dedicar ao Senhor. E dar o seu melhor para o Senhor. Somos egoístas e não podemos. Sabe que nós somos mentirosos. E o Senhor fala que não podemos mais. Porque de manhã falamos uma coisa e quando é à noite, nós nem lembramos mais daquilo que falamos. E para você seguir a Cristo, renúncia. E eu vou renunciar ao quê? Mas tem gente que renuncia só aquilo que não tem tanto peso assim, né? E quando, na verdade, eu vou renunciar ao quê? Tudo.
Tudo. E tudo, é tudo mesmo. Não é um tudo no vazio, não, hein? Ah, um tudo, sabe, disfarçado de tudo? Não, é tudo mesmo. Sabe aquele momento que você fala, cara, eu tenho que cultuar? Tem. Sabe aquele momento que você fala, putz, eu tô tão cansado. Deus, me perdoa que hoje eu não vou orar. Não, não faça isso. Não faça isso. Mesmo cansado, se ajoelhe e agradeça pelo dia, pelo livramento, pela provisão, pelo amor, pela grandeza desse Deus. Você não precisa ficar 5 horas ajoelhado, não. Mas pelo amor de Deus. Ai, meu Pai do céu, não estou entendendo nada que está na Bíblia. Como que a gente não consegue entender um texto tão claro como esse? Ele vai até esse lugar porque há 2 pessoas que ele sabe. Só 2. Olha só 2. Era uma cidade, presta atenção. Presta atenção. Mas ele já sabia qual era o alvo dele, ele já sabia qual era o objetivo. Seriam 2 pessoas. E através dessas 2 pessoas, centenas e milhares de outras seriam o quê? Transformadas. Glória a Deus, aleluia. E nós, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos, dias difíceis, nós sabemos que estão por vir. E muitas vezes nós não prestamos atenção que esses dias difíceis, eles vão nos tirar da presença de Deus. E é por isso que nós temos que correr. Corra. Peça para Deus. Não fique como esse povo aqui, não. Que mesmo vendo com seus olhos, ouvindo aqueles homens, não conseguiram enxergar Jesus. Estavam cegos, obstinados nos seus prazeres e nos seus desejos. Que possamos estar firmados em Cristo Jesus. Esta é a palavra de hoje. É o ensino de hoje. De um lugar que ninguém queria nem passar perto, que as pessoas não queriam contato com esse lugar. Olha só, Deus foi até esse lugar, Jesus foi até esse lugar e transformou vidas. E essas vidas transformaram outras vidas. Que você possa transformar, mudar, renovar outras vidas. Amém? Que você fique com Deus, que Deus te abençoe, medita na palavra, leia ela, ore, busque, e eu tenho certeza absoluta, o Senhor, Ele vai te renovar. E tudo isso que está te rodeando, e tudo isso que está te trazendo até confusão, o Senhor, Ele vai transformar em bênção. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos e que tenha uma ótima noite em nome de Jesus.